Supremo Tribunal Federal recebe ações da oposição contra perdão do presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. No mercado financeiro, o dólar tem maior alta diária desde 2020. E você vai ver também. O ministro da Saúde assina a portaria que encerra a emergência sanitária por conta da Covid-19. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprova aumento de até 24% na conta de luz. A ONU acusa o exército russo de ações que poderiam constituir crimes de guerra na Ucrânia. E você vai ver ainda um artista no Sudão que cria imagens vibrantes com ingredientes especiais naturais. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite para você. São 18h30 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro concedeu perdão ao aliado Daniel Silveira um dia depois de o Supremo Tribunal Federal condenar o deputado à prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros e a instituições. Este é um novo enfrentamento entre o presidente e a corte. O STF recebeu pedido de suspensão do decreto em que Bolsonaro concede perdão ao deputado Daniel Silveira. A solicitação também chegou ao ministro e relator da ação, Alexandre de Moraes. Na última quarta, o deputado foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal devido aos atos antidemocráticos e ataques, além da perda do mandato, suspensão dos direitos políticos e pagamento de R$212 mil em multa. O presidente decretou o perdão da pena de Silveira no dia seguinte, justificando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade. Hoje, a relatora e ministra Rosa Weber foi sorteada como a relatora da ação do partido Rede Sustentabilidade contra o indulto e afirmou que o presidente agiu insatisfatoriamente como revisor de decisões judiciais. A escolha foi feita por sorteio do STF. O senador Renan Calheiros argumentou que Bolsonaro cometeu desvio de finalidade ao conceder o benefício. O STF havia condenado Silveira, que é próximo a Bolsonaro, a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Daniel é ex-policial militar e foi preso em 2021 por divulgar um vídeo com ataques verbais contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou a portaria de encerramento emergencial de saúde pública nacional da pandemia de Covid-19. Após a divulgação no Diário Oficial de hoje, o governo terá um prazo de 30 dias para adequação e a norma passa a valer a partir do dia 22 de maio. O ministro e secretários da pasta afirmaram que a mudança não vai comprometer as diversas ações e o aporte de recursos para a vigilância em saúde. Um impacto chave do fim da emergência será sobre as medidas de restrição e prevenção, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, definida por estados e municípios. Outro efeito será sobre a exigência de vacinação para acesso a locais fechados. O ministro solicitou a prorrogação das vacinas e medicamentos por mais um ano e afirmou que a ciência trará a resposta de como será a vacinação em 2023. Com a extinção da Secretaria Especial ao Combate da Covid-19, o secretário da Saúde disse que será criada uma coordenação voltada a vírus respiratórios. Em nota, o Conselho Nacional de Saúde defendeu as medidas para uma transição segura da pandemia para uma futura situação endêmica da Covid-19, até que 80% da população tenha completa cobertura vacinal. E na China, autoridades informaram que a política de tolerância zero contra a Covid-19 vai continuar até que o vírus seja erradicado. Já são mais de 3 semanas de rígido bloqueio sanitário nas ruas de Xangai. Lojas e restaurantes em Xangai seguem fechados. Autoridades chinesas disseram que restrições duras permaneceriam em vigor por enquanto, mesmo em distritos que conseguiram reduzir a transmissão do coronavírus a zero, prolongando a tensão e ansiedade dos muitos moradores que ficaram isolados dentro de casa durante a maior parte deste mês.
Grande parte do centro financeiro da China ficou em silêncio, depois que a cidade impôs restrições severas para conter a propagação do Covid sob a política de tolerância zero do país. Apenas profissionais de saúde, voluntários, entregadores ou pessoas com permissão especial estão circulando nas ruas. Reforçando a determinação após 3 semanas de bloqueio, as autoridades alertaram os 25 milhões de moradores de Xangai nesta sexta-feira que a situação atual continuaria até que o vírus fosse erradicado bairro por bairro. Você sabia que alguns casos de tontura podem ser desencadeados pela ansiedade? Pois é, o dia 22 de abril, hoje, é considerado o Dia Nacional da Tontura. E a data foi criada para incentivar o correto diagnóstico e tratamento do sintoma. Miriam tem 50 anos e há 25 sofre com problemas de tontura. Nesse período, ela procurou vários especialistas que nunca chegaram a um diagnóstico. E isso tem atrapalhado e muito a vida da auxiliar administrativa. Eu sinto o quarto rodando como se eu estivesse naqueles brinquedos que giram em alta velocidade, e isso me dá muito enjoo, um mal-estar muito grande, e eu sento para ver se passa, mas eu não posso nem tentar levantar porque senão eu não consigo andar reto, tiro o equilíbrio inclusive. E aí, normalmente quando a crise vem violenta assim, ela se arrasta para o resto. Durante o dia, aí tem afetado bastante no meu rendimento no trabalho. E essa é a sensação, mundo girando, como se estivesse em meio a um terremoto ou sob efeito de um medicamento forte. Em alguns casos, o paciente corre o risco de sofrer acidentes, como quedas durante caminhadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a tontura é um problema mais comum do que muitos imaginam. Para você ter uma ideia, a cada 3 pessoas, uma sofre com esse mal. E ele está relacionado a diversos fatores, e o principal deles é a ansiedade, o mal da vida moderna. Com a pandemia, as pessoas ficaram presas em casa, as pessoas ficaram assustadas com medo de morrer. No primeiro ano não tinha vacina, né? Então, e a TV também trazendo informações que muitas vezes não eram informações positivas, né? Eram informações de cunho mais negativo mesmo, por conta da situação de caos que se instalou no planeta, né? Então, tudo isso deu um burst, né? Deu um boom, né? Nos sintomas de ansiedade e depressão. Quando eu era mais nova, eu nunca procurei saber a causa. A gente trabalhava com a hipótese de que você não está dormindo o suficiente, você não está se alimentando adequadamente, pode ser tudo isso, estafa, estresse, cansaço. Porém, quando fui ficando mais velha, e você vai passando a ter uma vida mais regrada, mesmo assim, a tontura continuou lá, firme e forte comigo. Por isso, os especialistas alertam, é fundamental procurar um médico ao perceber o problema. A tontura, ela é um sinal de assimetria, de que alguma coisa no corpo não está equilibrada, porque a gente tem 2 labirintos, um de cada lado do ouvido, né? São como pratos de uma balança, eles têm que estar alinhados. Se eles não estão alinhados, isso significa uma assimetria. Essa assimetria, por exemplo, pode ser um diabetes, pode ser um problema de tireoide, pode ser um AVC, né? Então, investigar é importante porque, de repente, você pode descobrir uma outra doença. Pode ser uma hipertensão arterial que o paciente nem sabia que tinha. E vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia. A ONU acusou o exército russo de ações que poderiam constituir crimes de guerra na Ucrânia após a invasão em 24 de fevereiro, incluindo bombardeios indiscriminados que provocaram as mortes de civis e a destruição de escolas e hospitais. Ravina Shamdasani, porta-voz do órgão com sede em Genebra, lembrou que as forças armadas russas bombardearam de maneira indiscriminada zonas residenciais, mataram civis e destruíram hospitais, escolas e outras infraestruturas não militares. Ela disse que cabia a um tribunal determinar concretamente se o crime ocorreu, mas ressaltou que havia cada vez mais evidências de que foram cometidos crimes de guerra. Shamdasani não descartou que o lado ucraniano também tenha violado o direito humanitário, só que a maioria das violações recai sobre Moscou. A porta-voz disse que 92,3% das vítimas são atribuídas às forças russas.
assim como as acusações de assassinato e de execuções sumárias. Em comunicado divulgado em paralelo, Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, afirmou que durante as últimas 8 semanas, o direito humanitário internacional não apenas foi ignorado, mas foi jogado ao mar. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse hoje que a guerra na Ucrânia pode continuar até o final de 2023 e anunciou que considera enviar tanques para a Polônia para ajudar Kiev, onde a embaixada britânica reabre na próxima semana. Em visita à Índia, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson revelou que militares ucranianos viajaram para o Reino Unido para serem treinados no uso de veículos blindados. Os veículos devem ser disponibilizados por Londres para ajudar a combater a invasão russa. O triste é que é uma possibilidade realista. O presidente Vladimir Putin tem um exército enorme e está em uma posição política muito difícil porque cometeu um erro catastrófico. A única opção que ele realmente tem agora é continuar a usar sua abordagem terrível e esmagadora, liderada pela artilharia, para tentar esmagar os ucranianos. O primeiro-ministro também anunciou nesta sexta-feira, em Nova Delhi, que a embaixada britânica na capital ucraniana vai ser reaberta na próxima semana. Mais cedo, Johnson confirmou que a Grã-Bretanha e a Índia chegaram a um acordo de associação novo e ampliado nas áreas de defesa e segurança. A imprensa estatal norte-coreana informou que seu líder, Kim Jong-un, agradeceu o presidente sul-coreano Moon Jae-in por seus esforços para melhorar as relações bilaterais em um movimento inesperado após a escalada armamentista de Pyongyang. Há pouco mais de 2 semanas de deixar a presidência da Coreia do Sul, Moon Jae-in trocou cartas com o líder norte-coreano Kim Jong-un. A tensão aumentou na Península Coreana após Pyongyang testar uma dúzia de armas este ano e dar sinais de reativação de seu programa nuclear, além da eleição no sul de Yoon Suk-yeol como presidente, que deve ser mais duro contra Kim. A presidência sul-coreana confirmou a troca de cartas entre os dois mandatários. De acordo com Seul, Moon afirmou a Kim que, apesar de momentos decepcionantes, juntos eles deram um passo claro para mudar o destino da Península da Coreia. O atual presidente sul-coreano também escreveu que as reuniões de cúpula entre os dois governantes se tornaram as bases para a unificação da península. Durante seu mandato, que começou em 2017 e termina no próximo 10 de maio, Moon se reuniu com Kim 3 vezes e facilitou as negociações do líder comunista com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas as conversas fracassaram em 2019 e desde então, Pyongyang trata Moon como um mediador intrometido. E você vai ver ainda nesta edição, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprova aumento de até 24% na conta de luz. E ainda, um artista no Sudão cria imagens vibrantes com ingredientes especiais naturais. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Após a chegada de gigogas à praia da Barra da Tijuca, resta agora a limpeza. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana, conhecida como Conlurb, já retirou mais de 400 toneladas de gigogas que estavam na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, desde que uma ecobarreira se rompeu há uma semana e levou as plantas até a praia. Uma equipe de 35 garis atuam em 2 turnos para que a área volte à normalidade. E eles contam com um trator esteira, 2 pás carregadeiras e 8 caminhões basculantes. Segundo a companhia, a operação vai ocorrer até a retirada de todo o material. O principal motivo dessa proliferação das plantas é a poluição da água doce na Lagoa da Barra. E mais um passo contra a Covid-19. A Prefeitura do Rio anuncia o novo calendário de vacinas. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou esta semana quem e quando cada pessoa poderá tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid. As pessoas com 70 anos ou mais poderá se dirigir a um dos postos de vacinação a partir da próxima quarta-feira. Na semana seguinte, no dia 4 de maio, os pacientes serão idosos acima de 65 anos. Depois,
A partir do dia 11 de maio, serão vacinados os idosos com mais de 60 anos. A vacinação vai até o dia 21 de maio. As vacinas aplicadas serão a Janssen e a AstraZeneca. E a Fundação Oswaldo Cruz divulgou o boletim Infogripe. Segundo a Fundação, há uma tendência de queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças em todo o país. Foram registrados 3.700 casos da síndrome entre os dias 10 e 16 de abril de 2022. Entre eles, cerca de 1.800 foram as crianças de 0 a 4 anos. De acordo com a Fiocruz, a incidência em crianças cresceu muito desde fevereiro, apresentando a formação de um platô e agora inicia um declínio. Uma boa notícia, não é? Eu desejo a vocês e a todos um ótimo fim de semana e até segunda. Uma ótima notícia, Anderson. Um ótimo fim de semana para você também, viu? E olha só, as contas de luz vão ser reajustadas neste ano em até 24%. A ANEEL afirma que o fim da taxa extra deve compensar o reajuste. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou neste ano os reajustes tarifários que variam de 7% a 24% nas contas de luz de clientes residenciais das distribuidoras de energia. Dados da ANEEL dão conta que grande parte dos reajustes ficaram acima dos registrados no ano passado, quando a conta de luz do consumidor residencial subiu em média 8,25%. A Agência de Energia informou que os reajustes deste ano refletem, entre outros motivos, a alta da inflação. Os contratos de compra e distribuição de energia são reajustados pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e pelo Índice Geral de Preços Mercado. Nos dois casos, os índices acumulados em 12 meses estão acima de 10%. A correção dos encargos setoriais que incidem sobre a conta de luz também contribuiu para a alta. Os aumentos na conta de energia acontecem anualmente e variam conforme cada distribuidora. O objetivo é repassar ao consumidor a alta dos custos das empresas. Os reajustes anuais precisam ser aprovados pela agência reguladora. Segundo a ANEEL, o fim da bandeira escassez hídrica em abril deve reduzir, em alguns casos, até anular o efeito dos reajustes tarifários. As bandeiras representam a taxa extra aplicada à conta de luz quando aumenta o custo de produção de energia. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, na maior alta diária desde 2020. O resultado foi impulsionado globalmente por apostas em maior agressividade do Banco Central dos Estados Unidos no ritmo de alta de juros, enquanto o noticiário político local elevava a cautela de investidores. A moeda norte-americana subiu 4,04% e encerrou o dia cotada a R$ 4,80 na venda. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a instituição está pronta para aumentar os juros mais do que o previsto, caso a inflação seja maior ou mais persistente que o esperado. Durante viagem aos Estados Unidos, Roberto Campos Neto deu a entender que ajustes adicionais podem ocorrer. Segundo ele, o momento exige serenidade para analisar o tamanho e a duração dos atuais impactos e que vai persistir na estratégia até que o processo de desinflação se consolide. Com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, no maior nível desde 1994, Campos Neto repetiu declarações recentes de que o BC está aberto a revisar o cenário de política monetária. Originalmente, estava previsto que o Copom elevaria os juros dos atuais 11,75% ao ano para 12,75% ao ano no próximo mês. Com a persistência da inflação, uma elevação adicional não está descartada para a reunião do Copom em junho. Na apresentação para investidores em Washington, o presidente do Banco Central afirmou que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode agravar as pressões sobre o mecanismo inflacionário em todo o planeta, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. Ressaltou também que o conflito pode atrasar a transição para uma economia verde. Isso porque diversos países têm de recorrer a combustíveis fósseis no curto prazo para suprir a falta do gás natural russo e a escassez de insumos dependentes de petróleo, como fertilizantes. E olha só, no Japão, uma lula gigante de mais de 3 metros foi encontrada viva em uma praia no oeste do país. O molusco extremamente raro foi levado para um aquário.
O avistamento do molusco é extremamente raro, já que o animal vive nas profundezas dos oceanos. O molusco encontrado mede 3,5 metros de comprimento e pesa cerca de 80 quilos. Veterinários levaram o animal para um aquário da região. A lula gigante é conhecida por ser o segundo maior invertebrado existente na Terra, perdendo apenas para a lula colossal. Existem 8 espécies do gênero que podem atingir comprimentos de 10 metros para os machos e 13 metros para as fêmeas. E olha só, a chuva de meteoros Líridas atingirá seu pico na noite desta sexta-feira e início da madrugada de sábado e poderá ser vista em todo o Brasil. O Observatório Nacional informa que o melhor horário para observar o fenômeno será a partir de 1 da madrugada, sendo que as regiões Norte e Nordeste terão uma visão mais privilegiada. Em condições ideais de visualização, será possível ver até 18 meteoros por hora. Mas a Lua deve atrapalhar um pouco, viu? Porque neste ano o corpo celeste tem apenas 67% de sua iluminação total, prejudicando um pouco a visibilidade dos meteoros menos brilhantes da chuva. Para observar o fenômeno, é preciso estar em local de baixa poluição luminosa e olhar na direção norte. E olha só, no Sudão, o artista cria imagens vibrantes com ingredientes especiais. A tinta que ele usa é feita com cores derivadas de borra de café, folhas de chá e lascas de cascas de frutas. Vamos conferir. Cercado por sua arte eclética pendurada nas paredes de sua galeria na capital Khartoum, o sudanês Mutaz Al-Feth tem uma visão peculiar sobre as pinturas. Com interesse em usar materiais naturais, muitas de suas obras apresentam cores derivadas dos frutos da palmeira doum, nativos da Península Arábica, e frutas moídas da árvore bulbosa balboa. Para muitos, são simplesmente produtos alimentícios, mas para Fathet, cores espetaculares podem ser extraídas deles. Por exemplo, das folhas de hibisco, pigmentos de azul, roxo e vermelho. Da borra de café, tons de marrom, bege e dourado, e das sementes de tâmara, tons de preto e cinza. Fathet mistura os extratos de cor com goma arábica e outras substâncias orgânicas para garantir sua durabilidade nas superfícies. Além disso, o sudanês diz que sua maneira de extrair cores para fazer tinta é uma boa maneira de reduzir os custos de materiais caros, já que os que ele usa são muito baratos e estão amplamente disponíveis no mercado e alguns podem até ser adquiridos de graça. O artista vem usando suas receitas especiais para criar sua pintura única há anos, produzindo uma ampla seleção de pinturas, que vão desde imagens da vida cotidiana de homens e mulheres sudanesas em trajes tradicionais até desenhos abstratos. Muito interessante, né? E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau!